Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dirceu e sou acadêmico do curso de História da Univale e hoje vamos falar sobre a formação do Império Romano. O Império Romano surgiu mediante a crise na República Romana, que vinha sofrendo com revoltas de escravos, o crescimento da pobreza, guerras civis e tentativas de golpes. Bom, mas para estabilizar Roma, os militares tiveram uma ideia. Eles criaram o primeiro triunvirato, formado por Júlio César, Crasso e Pompeu. Crasso morreu em 53 a.C. Já Júlio César e Pompeu eles entraram em confronto, mas Júlio César venceu. E ele se tornou o primeiro ditador de Roma. Júlio César ele tinha um amplo prestígio militar e ele conquistou o Egito, onde lá, inclusive, ele se envolveu em um romance com a rainha do Egito, que se chamava Cleópatra, e desse romance nasceu um filho chamado Ptolomeu. Júlio César ele tinha também muito prestígio com o povo de Roma. Isso fez com que o povo de Roma não desse muito valor para o Senado, que com a ascensão de Júlio César, o Senado ia se enfraquecendo dia após dia. Um grupo no Senado de aliados de Pompeu, eles tinham muito medo que Júlio César tomasse todo o poder de Roma para si. Devido à sua alta popularidade, o Júlio César poderia também restaurar a monarquia e seu filho com Cleópatra, um não romano, futuramente viesse governar Roma. Sendo assim, esses integrantes do Senado aliados de Pompeu, eles assassinaram Júlio César. Com a morte de Júlio César, o povo de Roma se comoveu e isso fez com que o exército formasse novamente em 43 a.C. o segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato era formado por seguidores de Júlio César. Os nomes são Marco Emílio Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto. Esse segundo triunvirato também, ele marcou o fim da República, pois quem governava Roma de fato era o exército e não mais as instituições republicanas, como o Senado, por exemplo. Em 33 a.C., Lépido tenta tomar o poder para si, mas não consegue, e foi afastado do triunvirato. O poder romano ficou na disputa entre Otávio Augusto e Marco Antônio. Bom, Marco Antônio ele busca apoio no Egito para derrotar Otávio, e Marco Antônio acaba se casando com Cleópatra, mas não adiantou. O Otávio derrotou os dois e tornou-se em 31 a.C. o primeiro imperador romano. Então, gente, revisando, a República Romana teve grandes crises e mediante a essas crises surgiu o primeiro triunvirato na tentativa de estabilizar Roma. Houve disputa entre os integrantes do triunvirato, do qual Júlio César sai vencedor, se tornando ditador. Júlio César tem muito prestígio com o povo de Roma, mas é assassinado pelo Senado, cujos motivos eram sua alta popularidade e a possibilidade de restauração da monarquia, cujo o sucessor era seu filho, com a rainha do Egito, um não romano. Com a morte de Júlio César, o Senado se enfraquece muito mais e perde sua popularidade. Então se constitui o segundo triunvirato, formado por seguidores de Júlio César. Nesse segundo triunvirato, eles se confrontam. Marco Antônio se casa com a rainha do Egito, na tentativa de uma aliança. Mas não adianta, Otávio Augusto derrota os dois e se torna o primeiro imperador romano. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.